Oi, gente, tudo bem com vocês? Tem retalho aí? Então já separa porque a peça de hoje é muito linda. Hoje a gente vai aprender a fazer um caminho de mesa com a técnica dança dos quadrados. É uma técnica assim já conhecida. Eu inclusive fiz um vídeo. Olha que lindo, gente. Eu inclusive fiz um vídeo aqui no canal, lá atrás quando eu tava começando, né? E aí eu quis reproduzir. Na época que eu fiz, nem era um caminho de mesa não, era uma toalhinha quadrada. Só que sabe como é que é, né? Quando a gente tá começando e tudo, o celular não é tão bom. Não que o de agora seja, né, gente? Mas, lógico, tá bem melhor. Então eu quis reproduzir, né? Até porque tem muita gente nova chegando, né? Aliás, sejam bem-vindos, tá? E pra vocês não perderem nada, já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. E ao se inscrever, gente, é importante ativar o sininho, tá? E deixa o meu like aí. Então sejam bem-vindos. Muito obrigado por que já me acompanham. Os novos estão chegando. Então essa vai ser a nossa peça de hoje. Esse caminho de mesa com a técnica dança dos quadrados, tá? E eu espero que vocês gostem. Eu sou a Nina e esse é o nosso canal Ateliê Pé de Pet. Então separa tudo que você tiver de retalho e bora fazer essa peça maravilhosa. Então, gente, olha, pra gente fazer o nosso trabalho, né, de dança dos quadrados, a gente vai ter que passar por uma etapa primeiro, que é essa etapa aqui, que, como vocês podem ver, é bem fácil, tá? Então, para o que eu quero, onde eu vou utilizar o meu caminho de mesa, eu estou utilizando apenas 18 quadrados, tá? De 15 por 15. Eles medem 15 por 15. Então, olha, 3, 6, 9, 12, 15, 18, tá? Então, estou utilizando 18. Mas se vocês quiserem fazer um caminho de mesa ainda mais comprido, maior, vocês podem ir acrescentando mais carreiras de quadrados, tá? Ou se quiser fazer também uma toalha quadrada, não importa o modelo, se vai ser retangular ou se vai ser quadrado, não importa, tá? A técnica de colocar o molde em cima e fazer os quadrados girarem, dançar, é a mesma para qualquer tipo de trabalho, seja ele quadrado ou seja ele retangular, tá? Então, olha, nós vamos precisar de 18, todos eles medindo 15 por 15, e essa etapa aqui eu já adiantei, porque eu sei que todo mundo já sabe fazer isso, né? Costurar quadrados. Então, olha, eu costurei aqui, olha, todos eles não estão costurados aqui ainda juntos. Eles só estão costurados cada 3, tá? Então, eles estão costurados, tá vendo? Olha, estão todos separadinhos. Só coloquei aqui mesmo para mostrar, ó. Mas eles estão costurados. Então, a próxima etapa vai ser eu uni-los, tá? Costurar todos eles. E aí, a gente vai precisar também, olha, de 2 faixas de tecido de 85 centímetros por 9,5. Todos eles têm que ter largura de 9,5, tá, gente? Porque esse molde que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco, ele vai ser... tem que obedecer essas medidas aqui, tá? Ou seja, os quadrados de 15 por 15 e as faixas com 9,5, tá? Vocês vão entender depois o porquê disso. Então, já pode até fazer um print aí, olha. Então, 2 faixas com essa medida de 85 centímetros por 9,5 de largura e 2 com 60 centímetros por 9,5 também, tá? Porque vai ficar uma em cima e uma embaixo. Deixa eu mostrar aqui a de baixo. Ó, a de baixo, tá vendo? Uma embaixo e uma lá em cima. Eu até coloquei aqui no chão porque fica mais fácil para mostrar. E 2 aqui. Então, eu vou costurar toda essa parte aqui. E aí, depois eu venho para as faixas. Então, eu vou costurar isso aqui e já volto. Olha, gente, ficou assim, tá vendo? Então, olha, eu costurei as carreiras, né? Aquelas faixinhas com 3 quadrados cada. E ficou assim, inteira. Costurei a faixa maior, né? Uma de cada lado. Agora, eu vou costurar essas duas, ó, as menores. Uma aqui e outra aqui, que elas não estão costuradas ainda. Aí, eu vou passar ferro e aí sim, a gente vai para a segunda etapa, que é a dança dos quadrados. Que vocês vão ver que é uma técnica muito fácil. Eu tenho certeza que todo mundo quando vê, nossa, isso aqui deve ser muito difícil. Não é, gente. Dá um efeito tão lindo, mas eu acho que muita gente tem vontade de fazer e não faz porque acha que é difícil. E não é. Então, eu vou terminar essa etapa e a gente vai para a dança dos quadrados. Vou passar o molde para vocês fazerem. E aí vocês vão ver que é bem simples, que não é bicho de 7 cabeças. Gente, olha que lindo que ficou. Agora eu vou tirar esse excesso aqui de tecidinho que vai ficando, olha.
e aqui em cima, porque eu corto sempre um pouquinho maior, tá? Então, eu vou tirar e aí vamos pra dança dos quadrados. Aqui, gente, eu tô utilizando retalhos mesmo de tecido, tá? Vocês podem observar que tem uns aqui que tem dois, tem outros que só tem um, como esse aqui, por exemplo, esse que só tem um. É pra gastar mesmo. Se vocês tiverem algum pedaço de tecido que dê pra fazer, que dê pra tirar 3 quadrados iguais, não tem problema colocar 3 iguais. Se tem outro pedaço que dá pra tirar só 2, não tem problema. Não é nada assim combinado. Ah, tem que usar 3 de cada, tem que usar 2 de cada. Nada disso, tá? É realmente pra aproveitar retalho mesmo, tá? Então, bora lá pra próxima etapa. Então, vamos fazer a nossa régua. Existe régua, gente, pra dança dos quadrados já pronta, tá? Existe régua, inclusive com vários tamanhos. Mas, aqui, o que eu fiz? Eu pedi para um homem lá da bridaçaria fazer pra mim na época. Mas isso é acrílico. Mas dá pra vocês fazerem com alguma coisa assim durinha, transparente. Aquelas negócios redondos, por exemplo, de bolo, que vem com bolo. Aquela parte de cima ali, dá pra fazer também. Negócio de raio-x também dá pra fazer. É só colocar na água sanitária no cloro que ele fica branquinho. Enfim, tem um monte de coisa aí que dá pra fazer, tá? Aquelas caixinhas que vem com de papelão, que vem com tampinha transparente para doces, para bolo, também dá para fazer porque é bem pequenininho. Então, olha, a medida dessa reguinha é de 11 centímetros, tá? Ó, 11 centímetros. E aí, o que eu fiz? Aqui não tá dando para ver muito bem, porque como essa régua é antiga, já tá bem apagada. Mas olha, aqui mede. Eu marquei de cada ponta aqui pra cá, 2,5 centímetros. Aí, girei, fiz novamente da ponta pra cá, 2,5 centímetros. Girei, fiz aqui novamente. Ou seja, eu fiz isso nos 4 lados, tá? E aí, marquei um pontinho. Em cada um, nesses 2,5 centímetros, eu fiz uma marcação. Fiz um pontinho aqui, então é o que eu falei, não tá dando pra ver? Porque isso aqui já é muito antigo, tá? E aí, o que eu fiz? Em cada ponto desses daqui, olha, em cada ponto desse que eu marquei, 2,5 centímetros, eu tracei uma linha aqui e aqui. Então, é bem facinho, tá? Então, ou seja, o tamanho do acrílico aqui são 11 centímetros, marca 2,5 sempre girando, tá? Porque é da esquerda para a direita, ó, bem no cantinho da esquerda. E aí, vai fazendo isso e traça as linhas. Então, esse é o molde. Agora, vamos para a explicação na prática em cima do trabalho. Então, gente, esse aqui foi o pano que a gente fez, certo? Olha, esse foi o pano, tá? Eu abaixei aqui mais a câmera, deixei mais de pertinho para vocês verem essa parte aqui do desenho. Então, o que eu fiz, né? A gente vai pegar esse ponto, tá? Esse pontinho aqui do meio e vamos colocar em cima de todos os pontinhos da costura, tá? Ou seja, a régua vai ficar torta mesmo. Porque se a gente fosse usar a régua no sentido certinho, né? Assim, ele teria que ficar desse jeito. Mas não, a régua vai ficar torta. E a gente vai usar esse X como guia pra gente riscar o nosso trabalho. Então, esse ponto aqui, ó, a gente vai posicionar em cima de cada ponto de costura. Então, o primeiro vai ser esse aqui, olha. Aqui, por acaso, eu usei um tecido escuro. Então, de repente, fica um pouco mais difícil de vocês visualizarem, tá? Mas aqui, olha, tem um X com a régua torta e que eu vou colocar ele retinho, olha, aqui e aqui. Aqui é como se tivesse continuidade, mas aqui não tem a costura. Então, olha, aqui e aqui, mas é como se ele tivesse. Tá vendo? Olha. Então, olha, tá aqui o X, a cruz, junto com as marcações, com as costuras. Então, eu risquei o primeiro, tá? Depois que eu riscar o primeiro, eu venho pro segundo. Ou seja, esse mesmo ponto aqui, o meio, vai ficar de encontro aqui à costura. Então, esse é o segundo ponto. Risco, tá? E aí venho por terceiro, sempre usando o X ou a cruz com as costuras. Então, vim aqui pro terceiro, risquei e assim eu fiz até aqui. Agora, no segundo, a mesma coisa. Coloquei aqui em cima, olha, o X, aqui o risco, com a costura. Bem aqui o pontinho no meio, com esse pontinho aqui, ó. Tá vendo? E risquei, tá? Esses quadradinhos aqui, eles vão sobrar mesmo, pra vocês não se confundirem. Mas não tem errado, gente. É bem facinho, olha. Aí o próximo é aqui,
o próximo é aqui, e assim sucessivamente. Não tem errada. Outra coisa que não pode acontecer, gente, é o seguinte. Se por acaso vocês forem fazer um trabalho grande, vocês não vão conseguir fazer isso no único dia, né? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem deixar todo montado e no outro dia riscar ou cortar, enfim. Se você deixar para riscar no outro dia, vocês têm que tomar cuidado no seguinte. Se vocês começou a riscar uma parte, né? Vou riscar um pouco e amanhã eu risco o restante. No dia seguinte, quando vocês voltarem para riscar, vocês têm que prestar atenção na posição da régua, tá? Para riscar os próximos. Porque se vocês virarem, tá? Aí eles vão ficar diferentes, tá vendo? Olha. Se vocês riscarem, ele vai ficar diferente, tá? Então, escolhe sempre um lado para vocês riscarem. No caso, sei lá, faz uma setinha, faz uma marcação. Outra coisa, vocês podem numerar, tá? Igual eu fiz aqui. Eu não vou fazer tudo porque como é uma peça pequena, eu vou acabar hoje mesmo. Mas, de repente, vocês querem o que? Eu vou cortar tudo e vou deixar para montar amanhã. Então, nessa de deixar para montar amanhã, né? Porque é o que eu falei, de repente é um trabalho grande, realmente não dá para fazer num dia. E aí, se vocês não numerar, vocês podem, na hora de juntar, de montar, fazer uma baita confusão e é difícil conseguir, até consegue, mas demora muito, perde muito tempo. Então, enumerado assim, se por acaso ficar um quadrado em cima, outro embaixo, outro para lá, um cair no chão, sei lá, acontecer qualquer coisa, vocês vão conseguir identificá-los todos porque eles vão estar numeradinhos. Então, não vai ter problema, né? Porque, de repente, pode fazer isso também. Eu vou deixar tudo cortadinho hoje e amanhã eu só monto. Então, eles estando assim numerados, não vai ter problema. Agora, o próximo passo que eu vou fazer aqui vai ser cortar e remontar, tá, gente? O efeito é lindo, mas como vocês podem ver, não é que dá trabalho. É um pouco demorado, tá? Mas o efeito é muito bonito. Então, bora lá para a próxima fase. Então, bora lá, gente. Eu vou cortar aqui a primeira carreira para vocês verem. É muito fácil, gente. O efeito é lindo, vocês vão ver. E aí já vai deixando meu like aí. Então, gente, esse trabalho, eu até já fiz essa técnica quando eu tava, mas lá atrás, sabe? Quando eu tava começando no canal. Então, apesar de ter muitos comentários dizendo que, nossa, que didática boa, eu já vi vários vídeos, mas... E aí, gente, vocês vão cortando de acordo com o número, tá? Não passa aqui pra baixo não, tá? Só se vocês tiverem prática, mas se não tiver, vai de acordo, vai acompanhando o número. Mas a didática foi muito boa, eu já vi muitos vídeos, mas o seu eu consegui entender, assim, com uma facilidade, poxa. Então, assim, só que meu celular, gente, na época que eu fiz esse tutorial, o celular era bem ruinzinho mesmo. Nossa, era difícil, tava realmente começando no YouTube. Mas a peça também foi linda. Aí, gente, olha, vocês vão colocando do lado do outro. Então, olha, vocês vão tirar assim, né? A única coisa que vocês vão fazer é colocar ele em pezinho, ó. Ó, tá vendo? E colocando um do ladinho do outro. Ó, vai colocando assim, ó, um do ladinho do outro, olha. Que não tem errado. Depois, quando tiver todo montadinho, vocês vão ver o efeito que vai ficar. A coisa linda que vai ficar. Então, gente, eu vou cortar e deixar todo organizadinho aqui e já volto, tá? Olha, gente, como que vai ficando, ó. Forma tipo uns cataventos assim, tá vendo? Aqui tem um, aqui tem outro. E aí, olha, sempre sobram esses quadradinhos assim, olha, e umas pontas, ó. Sempre sobra isso aqui, ó. Que são esses quadradinhos que ficam aqui assim no meio, olha, sempre ficam os quadradinhos assim na hora de riscar, né? Então esses quadradinhos depois a gente aproveita pra fazer alguma coisa. E aí, tá, eu tô cortando e tô colocando aqui pra vocês verem. E aí, gente, outra coisa, né, que eu já falei dessa coisa de numerar, né? Porque quando vocês tirarem, né, então tem que colocar o número no sentido que ele é mesmo, né? O 5 é assim, não é 5 torto nem de cabeça pra baixo. Porque se acontecer de na hora, se não tiver, olha, se não tiver o número, aí vocês, ai meu Deus, como é que é? Será que é assim? Será que sim? Não. E se tiver o número, olha, na posição que o número tem que ser, aí vocês já sabem que eles vão ficar aqui, ó. Assim, o número de cabeça pra cima certinho. Então não tem o que errar, tá vendo? 6, 7. Eu só foi mesmo uma ideia, né? Porque eu já nem coloco, porque eu já vou tirando, colocando direto no lugarzinho que tem que, de onde ele sai ali, eu já encaixo aqui no lugar que ele tem que ficar, tá? Então, mais um pouquinho pra vocês verem e vou continuar aqui cortando. Olha, gente, como que tá ficando? Já tá tudo cortado, tá?
Não vai dar pra pegar aqui a parte de baixo, mas é isso aqui, ó. Ele veio crescendo. E aí, lembra que eu falei que tinham 18 quadrados? Eles aumentam depois disso. Eles aumentam, tá vendo? Que tem muito mais que 18, tá? Então, por isso que às vezes parecia que era um caminho que ia ficar muito largo, mas não, porque eles diminuem. E aí, olha, eles ficam, gente, com dois pedaços diferentes, né? Ele fica um assim, olha, tá vendo? E os do meios, normalmente eles ficam assim, tá? Esses são os dos meios, né? E o da beirada, eles ficam assim, ó, tá vendo? Então, por isso que tem que ter essa parte aqui, aquela faixa, que é pra dar esse efeito. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar as faixas, né? Vou separá-las assim, olha. Vou costurar as faixas, né? Cada quadradinho, né? Vou juntar, vou formar faixas, né? E depois eu venho costurando todas elas. Então, acho que até aí vocês entenderam, né? Viu como é que é fácil? Parece um bicho de sete cabeças, mas não é. É o que eu falei, é demorado. Mais difícil não é não, tá? Então, eu vou costurar e já volto. Olha, gente, que lindo, olha que tá ficando, tá vendo? Aí, ó, falta aqui, ó, a última carreira, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado de não ficar manuseando muito, porque a partir do momento que a gente corta, né, quando a gente tira daqueles blocos quadrados, eles ficam sem acabamento aqui, né? Eles ficam sem acabamento. Então, se a gente ficar manuseando muito, isso aqui, ó, tá sem acabamento, ou seja, tá sem retrocesso. Então, se a gente ficar manuseando muito, eles podem abrir. Então, tem que ter muito cuidado. E outra coisa também, depois eu vou passar ferro, mas eu vou passar assim meio que batendo mesmo, não batendo no pano, porque senão tem gente que dá uma coça no pano e quando vê tá todo desbeiçado. Por quê? Porque isso aqui tá enviesado, olha. Isso aqui, olha, é enviesado, tá? Então, a maneira de cortar, né, como eu coloquei o molde, né, ele é meio torto, então isso aqui fica meio que enviesado. Então, se você ficar esticando muito e alisa, ai, que coisa mais linda, que não sei o que lá, que isso, que aquilo, porque a gente fica, né, admirando o nosso trabalho, mas tem que ter com carinho. Então, e na hora de emendar aqui, a gente tem que prestar atenção que a gente tem que ver essas junções aqui, olha. E não essa costura, para não confundir, tá? Para não confundir. Então, olha, as junções são aqui, olha. Nessa, aqui. E, gente, ele casa certinho. Esse é um trabalho que, assim, é muito bom de fazer por isso. Eles vão casar certinho, direitinho, tá vendo? Então, tem que colocar o alfinete para não ficar esticando, tá? E é isso. Eu acho que tá quase acabando, então eu vou terminar aqui, vou passar ferro e já volto para mostrar. Aí, gente, depois dele todo pronto e passado, a gente precisa dar uma acertadinha, tá? Então, dessa faixa aqui, olha, de quadrado, tá? Dessa faixa aqui, daqui até aqui, ela tem que ficar com 10 centímetros. Então, essa daqui, olha, aqui, olha, é uma costura, tá vendo? Então, daqui pra fora, ela tem que ficar com 10 centímetros, tá? E às vezes, ela fica com mais, porque é o que eu falei, é meio que enviesado. Aqui, por exemplo, ela tá com bem mais. Tanto que eu vou posicionar a régua aqui, olha, nos 10 centímetros, ó. 10 centímetros, tá vendo? E vai sobrar isso aqui, ó. Olha o que tá sobrando aqui. Porque às vezes isso acontece. Então, ela tem que ficar com 10 centímetros certinho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos posicionar a régua aqui nos 10 centímetros, tá? E tirar todo esse excesso aqui sem medo, ó. Pra ela ficar bem retinha, tá vendo? Ó. 10 centímetros, olha. 10 centímetros. E tira. Aí, a gente tem que fazer isso em todos os lados, tá? Ó, 10 centímetros. Ó, 10 centímetros. E olha o que que sobra, ó. E tira, pra ela ficar bem certinha. É só tirar esse pedacinho aqui, marcar 10 centímetros e tirar essas pontas. Que ela fica perfeitinha. Aí tá pronta. E se vocês quiserem colocar uma faixa pra ficar ainda maior, não tem problema, tá? Pode colocar. Se quiser aumentar pra fazer outro tipo de trabalho, pode colocar faixa e aumentar. Não faz mal. Tá bom? Prontinho, olha. Tudo certinho. E é isso, olha, eu acho que ficou pronto. Eu vou colocar a faixa aqui, amarela, porque eu quero. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Ficou pronto, gente. Olha esse colorido, que coisa mais linda. Aquela parte ali, gente, é vinho. Naquela beirada que eu coloquei na primeira etapa, é vinho. Tá parecendo preto, mas é vinho, tá? E aí eu falei que eu coloquei esse amarelo, né? Porque eu amo, né? A minha cozinha vai ser mais assim puxado pro amarelo. É assim, a parte de decoração, né? Dos panos, dos negócios, tudo vai ser assim.
Eu amei, eu tô encantada, tá? E o forro é aquilo, né? É colocar direito com direito e deixar um pedaço para desvirar e passar ferro e rebater costura. E então acho que isso aí todo mundo já sabe, né? Eu já fiz muitos vídeos aqui, então quem me acompanha sabe que colocar forro é a coisa mais simples. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E façam. Me marca lá no meu Instagram, se vocês fizerem, que eu vou ter o prazer de repostar. Tenho feito muito isso com os trabalhos que as meninas fazem aqui pelo YouTube. E eu fico muito feliz por isso. Inclusive, eu quero agradecer a vocês, tá, gente? E então é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Mas eu vou pedir mais uma vez para vocês deixar um like, porque eu acho que eu mereço, né? Então, um beijo e fiquem com Deus.